Queridos amigos e minhas queridas amigas do Hard Medicina, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, dando continuidade à nossa série de neuroanatomia, vamos para a nossa aula de número 7, conversar um pouco sobre as generalidades do tronco encefálico. Essa é a aula introdutória dessa parte do tronco encefálico. Vão ser no total aí talvez umas 4 aulas ou mais, tá? De tronco encefálico. Então já se preparem aí, já se programem, ok? E acredito que muita gente ficou com saudade, né? A gente parou na parte de medula, não tivemos mais nenhum vídeo, mas agora a gente vai tentar trazer mais alguns vídeos. E quem sabe até terminar também essa playlist de neuroanato, que é uma playlist que o pessoal gosta muito aí do nosso canal. Tranquilo? Então hoje vamos tentar introduzir esses aspectos e tentar ajudá-los da melhor maneira possível a compreender um pouco sobre o tronco encefálico, ok? Pois bem, então vamos começar pela definição, né? Vamos começar pelo começo. O que é o tronco encefálico? Então o tronco encefálico, na realidade, ele é um conceito, ok? Ele é um conceito anatômico. A denominação tronco na anatomia normalmente é uma denominação que é usada para designar uma estrutura trina, ok? Então, uma estrutura que na realidade tem 3 estruturas, é composta por 3 estruturas. Então, isso ocorre em outras situações, não só no caso do tronco encefálico, né? Mas em outras situações na nossa anatomia como um todo. E o tronco encefálico, portanto, ele é essa estrutura trina, essa estrutura de 3 partes, que são, a saber, as 3 partes: o bulbo, a ponte e o mesencéfalo, certo? Então essas 3 estruturas, bulbo, ponte e mesencéfalo, é que compõem o tronco encefálico, essa estrutura trina que nós conhecemos. Para quem nunca viu o tronco encefálico, eu apresento para vocês aqui uma figura representando para a gente aí este famigerado tronco encefálico. Na divisão em que nós vemos no terço inferior o bulbo, ok? Então se a gente dividisse aqui em 3 partes, no terço inferior nós teríamos o bulbo, no terço médio nós teríamos a ponte e no terço superior nós teríamos o mesencéfalo, ok? O mesencéfalo com os pedúnculos cerebrais e por aí vai, que a gente ainda vai ver em aulas posteriores. Mas o importante é que nós conheçamos isso aqui. Então, apresento-lhes a ponte, apresento-lhes o bulbo e apresento-lhes o mesencéfalo. Essa fotozinha do Martin aqui, ela é mais até interessante para nós entendermos essa parte aqui que nós estamos analisando. Nós estamos aqui diante do tronco encefálico, e aqui estão aí, né, representadas algumas estruturas aí, estão colocadas aí algumas estruturas para nós. Dentre as quais nós temos algumas estruturas aqui que o pessoal conhece bastante, né, como o tálamo, ok? Como a própria ponte, né, que tem essa formação bem característica. Nós temos aqui os corpos mamilares, ok? Temos aqui os corpos mamilares, temos aqui o quiasma óptico, certo? Aqui acima do quiasma nós teríamos obviamente a hipófise, ok? Como nós bem já sabemos, a gente ainda vai ter uma aula sobre hipófise. Temos o putame, que é essa região aqui, ok? Aí a gente já está quase que nos núcleos da base praticamente. Mas enfim, importante vocês saberem que essa vista aqui, ela é uma vista anterior, ok? Ela é uma vista anterior, eu não sei se eu coloquei alguma imagem da vista posterior. Deve ter aqui alguma imagem ainda da vista posterior, depois a gente explora alguns detalhes da vista posterior, ok? Então eu estou só destacando algumas referências que vocês podem ter, como o quiasma, certo? Como os corpos mamilares, que são estruturas que delimitam para a gente a parte anterior do tronco. A própria ponte também, nós precisamos lembrar que ela é uma estrutura que essa parte dela aqui, né, que a gente pode chamar aí nós podemos dizer que seria aqui a superfície da ponte, né? Nesta superfície da ponte aqui, ela vai estar virada anteriormente, ok? Por aqui vai passar uma artéria muito conhecida entre a gente, né, que é a artéria basilar. A artéria basilar é essa que, por sua vez, vai participar da formação mais acima do polígono de Willis, ok? Então a gente ainda vai ter uma aula sobre essa parte aí
da vascularização encefálica, e a gente conversa sobre o polígono de Willis especificamente, que é o circuito arterial do cérebro. Então, em síntese, o tronco encefálico é isso, ok? O tronco encefálico, ele é essa estrutura trina, formada por 3 partes: o bulbo, o medula oblonga, a ponte e o mesencéfalo. E nas próximas aulas nós vamos tentar explorar com detalhes tanto a anatomia macroscópica quanto a anatomia microscópica dessas 3 partes: bulbo, ponte e mesencéfalo. Certo, gente? Vamos à frente. Vamos começar introduzindo um pouco sobre cada uma dessas estruturas, começando pelo bulbo. E é fundamental que nós entendamos, né, quais são os limites, o que delimita cada uma dessas estruturas, né? Onde é que ela começa, onde é que ela termina. O bulbo, ele tem um limite superior bem definido. Qual é o limite superior do bulbo? É o sulco bulbo-pontino, ok? Então, o sulco bulbo-pontino é um sulco que está entre o bulbo e a ponte. É esse sulco aqui, ó, que eu estou destacando em vermelho para vocês nessa imagem do Martin, de neuroanatomia, ok? Desconsiderem eu ativar o Windows aqui, tá? Meu Windows acabou apresentando isso aqui e está aparecendo aqui, mas espero que não atrapalhe, ok? Então, na figurazinha do Martin aqui, a gente vê esse sulco que interpõe-se entre o bulbo e a ponte, certo? Esse sulco a gente chama de sulco bulbo-pontino, faz sentido? Ele está entre o bulbo e a ponte. E ele é o limite superior do bulbo, ok? Então, até aqui a gente tem bulbo. A partir daqui a gente já tem ponte. E a pergunta é, quem é o limite inferior do bulbo, ok? Que a gente também pode chamar de medula oblonga, ok? O bulbo, ele é, a termo de curiosidade para vocês, para sintetizar um pouco mais o nosso conhecimento, o bulbo, ele é uma continuação direta da medula espinal, certo? Então, algumas estruturas anatômicas que nós vimos nas aulas passadas, elas vão se continuar na parte do bulbo, como é o caso aqui, por exemplo, da fissura mediana anterior. Vocês lembram, né, do porquê que é fissura mediana anterior, né? A diferença de fissura e sulco, ela é um pouco mais profunda. Então, a fissura mediana anterior, ela se continua da medula para o bulbo, ok? Ela se continua da medula para o bulbo. E aí a gente tem aquela partezinha aqui, ó, da decussação das pirâmides. Então, aqui já é bulbo, ok? E nós vamos ter 2 estruturas bilateralmente no bulbo, anteriormente falando, né, que vão ser típicas de nós apontarmos e dizermos, ó, nós estamos no bulbo, que são justamente as olivas. Então, você tem uma oliva de um lado, você tem uma oliva do outro lado, e essas olivas, elas são justamente os núcleos do nosso... são núcleos, não consigo lembrar agora para dizer para vocês de quais especificamente os nervos cranianos, mas aqui nas olivas é por isso que elas são entumecidas desta maneira. Posteriormente a gente vai ter também outras estruturas entumecidas, que serão justamente as estruturas que formarão os núcleos dos fascículos grácil e cuneiforme, perfeito? Mas a pergunta que não quer calar é, quem é o limite inferior do bulbo, né? Quem é que é o limite inferior do bulbo? Bom, esse limite inferior do bulbo vai depender da referência bibliográfica que vocês estiverem usando, mas um limite inferior que é comumente aceito como limite inferior do bulbo é o nervo acessório, a emergência do nervo acessório espinal, que é o 11º par de nervos cranianos, ok? Então, a emergência do nervo acessório a gente usa como referência anatômica para definir o limite inferior do bulbo. Então, a gente coloca aqui, ó, emergência do nervo acessório, que vai ser justamente o nosso nervo craniano 11, ok? O 11º par de nervos cranianos. Então, a emergência do nervo craniano acessório, ele é o limite inferior do bulbo. Então, a gente poderia traçar uma linha aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui da minha caneta. A gente poderia traçar uma linha em verde aqui, por exemplo, ao nível da emergência desse nervo acessório, né? A gente poderia traçar essa linha aqui e acima da parte verde e abaixo da parte vermelha aqui, né? Acima da linha verde e abaixo da linha vermelha, nós teríamos essa estrutura que nós concebemos como bulbo ou medula oblonga, que é uma continuação direta da medula espinhal, mas existe essa variaçãozinha anatômica dela, porque ela
acaba tendo alguns núcleos de nervos cranianos, ok? E esses núcleos de nervos cranianos são típicos dessa região, e inclusive típicos também do tronco encefálico. Todos os núcleos, quase todos os núcleos dos nervos cranianos vão estar aqui, e aí é por isso que a gente diz que, neste caso, o bulbo é uma estrutura específica, não é necessariamente a própria medula espinhal, ok? E aí nós precisamos lembrar, obviamente, isso aqui já é batido pela gente, né, que a sua estrutura ela é percorrida por sulcos. Como eu falei para vocês, se o bulbo é uma continuação cranialmente, né, neurocranialmente, da medula, então é válido dizer que o bulbo ele vai ser percorrido por sulcos, inclusive sulcos estes que também eram percorridos, que também aconteciam na medula, ok? Então a gente vai ter o sulco lateral anterior, a gente vai ter posteriormente também o sulco posterior, ok? Então a gente precisa compreender que o bulbo ele vai ser essa estrutura que também vai ter vários sulcos, ok? A gente explora isso um pouco mais na aula de bulbo especificamente. Aqui só mostrando a parte posterior, né, a vista posterior. Aqui a gente está na altura do bulbo. Aqui é a vista posterior em ambas as imagens, essa aqui lá do Machado e essa aqui lá do Netter. E em ambas essas vistas posteriores, o que a gente consegue justamente ver aqui são algumas estruturas que inclusive foram aqui até destacadas, né, que são típicas aqui da parte posterior do bulbo. Então a gente tem aqui estruturas que se continuam da medula, como é o caso do sulco intermédio posterior, sulco lateral posterior, sulco mediano posterior. A gente tem aqui essa partezinha aqui, que vão ser partes bilaterais, ok? Que vão ser típicas aqui da parte posterior do bulbo, né? Que são essas intumescênciazinhas aqui, Essas duas intumescências, elas são intumescências que vão delimitar para a gente, na parte posterior do bulbo, o tubérculo do núcleo cuneiforme e o tubérculo do núcleo grácil. Então, os fascículos grácil e cuneiforme eles estão vindo aqui, né, e eles vão se terminar nessas regiões. O núcleo deles vai estar nessa região aqui, onde eles vão, obviamente, partir aí para níveis neuroanatômicos mais superiores. Ok, pessoal? E aí nós temos outras estruturas aqui que já fazem parte mais da ponte também, né, como é o caso aqui do locus coeruleus, os colículos, o sulco limitante, a abertura lateral do quarto ventrículo, o próprio quarto ventrículo, ok? Ele é uma estrutura que vai estar aqui sendo delimitada para a gente nesta região em vermelho aqui, né, que eu estou aqui destacando para vocês, mas a gente vai conversar um pouco sobre o quarto ventrículo ainda na aula de hoje. A gente tem os pedúnculos cerebelares, vamos ter aulas sobre cerebelo também, ok? Então aqui é só para mostrar para vocês a vista posterior do bulbo, que é basicamente esta região aqui um pouco mais para baixo, certo? E mais para cima aqui nós já vamos ter ponte e o quarto ventrículo que vai estar interposto aqui. O assoalho do quarto ventrículo ele vai ser basicamente formado aqui por essas estruturas aqui da ponte, tá? Da parte posterior da ponte, um pouquinho aqui da parte superior do bulbo, e o teto do quarto ventrículo vai ser basicamente formado pelo cerebelo. Eu acho que eu tenho uma imagem aí mais para frente para mostrar isso para vocês. Então aqui é a mesma imagem, né, onde a gente faz aqui um recorte dos pedúnculos cerebelares e fazemos também a retirada do cerebelo. E aí a gente evidencia esse espaço aqui, né, esse espaço que está justamente nesta região e que é o espaço típico onde deveria estar ninguém mais, ninguém menos do que o quarto ventrículo, ok? Por onde vai correr líquor e por aí vai, como a gente já conhece, ok? Aqui basicamente as mesmas coisas que a gente já citou nessa imagem do lado esquerdo: tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, os sulcos, ok? Essa parte mais, pessoal, aqui onde vocês estão vendo aqui, nervo, hipoglosso, glossofaríngeo, não se preocupem tanto com isso ainda nessa aula, porque a gente vai conversar sobre isso aí nas aulas específicas de cada parte do tronco encefálico, ok? É que eu nem conheço ainda os nervos cranianos, não tem problema, a gente vai ter uma aula sobre nervos cranianos também, mas essa parte aqui neuroanatômica, de saber onde é que eles estão saindo, ok? Onde é que é a emergência deles, a emergência que a gente consegue ver, a emergência visível desses nervos, vocês não precisam ter nenhum tipo de conhecimento mais específico sobre os nervos, ok? Sobre o que eles vão fazer, os nervos cranianos, neste caso, sobre o que eles vão fazer, não, vocês não vão precisar ainda, mas a gente vai ter uma aula sobre nervos cranianos também, não se preocupe. Bom, sobre bulbo, basicamente era isso, algumas introduções, basicamente.
A gente chega agora para conversar um pouco sobre a ponte. E como eu disse para vocês, fundamental nós sabermos os limites anatômicos, tanto o limite superior quanto o limite inferior. Na vista anterior, esses limites eles são muito bem definidos. A gente tem o sulco bulbopontino como sendo o nosso limite inferior, então a gente coloca aqui o sulco bulbopontino. E o limite superior da ponte, ele é um limite visual, ok? Ele é um limite visual por quê? Porque a própria estrutura anterior da ponte, certo? Que é essa estrutura típica, característica, como se fosse aqui um capuz de um carro, né? Não parece um capuz de um carro aqui? Né? Então essa estrutura, ela, em um dado momento, ela se termina, ok? Em um dado momento ela se termina aqui, então é um limite bem visual. Nós podemos usar como referência neuroanatômica o nervo troclear, então a emergência do nervo troclear. Emergência do nervo troclear. Essa emergência do nervo troclear pode ser uma referência anatômica, né? Então até o nervo troclear a gente tem ponte, ok? Do sulco bulbopontino, que é este aqui, até o nervo troclear a gente definiria como ponte. Então é basicamente essa linha vermelha que a gente está, né, traçando aqui. Isso aqui seria a ponte. Mas essa referência neuroanatômica ela não é uma referência tão segura. O que a gente coloca mesmo como limite superior é o limite visual, é o que a gente enxerga do limite superior da ponte, perfeito? Bom, a ponte ela vai repousar sobre a parte basilar do osso occipital, perfeito? E sobre o dorso da célula túrcica no osso esfenoide. Eu coloquei aqui para a gente relembrar, a gente vê nessa primeira imagem aqui o osso esfenoide, especificamente a célula túrcica, e aqui embaixo a gente vê o osso occipital, ok? Como eu disse, a ponte ela vai repousar sobre a parte basilar do occipital, do osso occipital, e vai se localizar também, se repousar sobre o dorso da célula túrcica no osso esfenoide, certo? Então, a gente tem aqui o processo clinoide anterior sendo mostrado para a gente, logo aqui seria o processo clinoide posterior, então ela repousa no dorso. Então, basicamente, a gente teria aqui, mais ou menos nessa região, a ponte se repousando. Aqui nós teríamos a hipófise, certo? E mais aqui acima a gente teria o quiasma, ok? Então a gente consegue se guiar mais ou menos por essas referências. Então a ponte ela estaria repousando mais ou menos nessa região aqui onde eu estou pintando para vocês. No osso occipital aqui não está demonstrado para a gente, mas até está. Aqui bem embaixo a gente tem a parte basilar do occipital, que é essa parte basal, basilar, ok? Essa parte mais de baixo aqui do osso occipital. Entenda que essa visão do osso occipital aqui é como se fosse uma visão assim, ó. Esse corte aqui é um corte coronal, né, sendo mostrado para vocês, numa visão meio que oblíqua. Esse corte que eu estou mostrando para vocês aqui é um corte sagital, certo? Então a gente está cortando aqui, ó, o crânio, aí esse aqui vem o osso occipital, ele está descendo, e essa partezinha inferior aqui seria essa parte basilar, onde vai repousar justamente a nossa queridíssima ponte, ok? Então sobre a parte basilar do osso occipital e sobre o dorso da célula túrcica. Aqui só para relembrar para vocês, né, obviamente, que nós temos aqui o osso aqui em roxo, que vai ser o nosso osso occipital, certo? Osso occipital. E em 9 aqui nós vamos ter o esfenoide, ok? O esfenoide que na visão aqui eu coloquei para vocês como sendo essa visão aqui. Então aqui a gente tem o esfenoide, numa vista anterior, numa vista superior na realidade do esfenoide, e o esfenoide é esse ossinho em amarelo aqui que está aparecendo para a gente, certo, pessoal? Aqui também ó, a gente vê o esfenoide, ele vai fazer parte aqui dessa formação do assoalho da órbita, certo? Aqui embaixo a gente consegue ver o esfenoide também, ok? Então só para mostrar para vocês essa vista anatômica dos ossos. E aí, relembrando sobre o quarto ventrículo, eu não sei se eu já falei para vocês sobre o quarto ventrículo na aula de medula, sinceramente eu não consigo me lembrar agora, mas eu acho que eu não falei. O que é o quarto ventrículo? Na realidade, no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, nós temos um sistema ventricular. O que é esse sistema ventricular? Eu vou até colocar aqui.
sistema ventricular. Esse sistema ventricular vai ser um sistema, como o próprio nome está dizendo, composto por ventrículos. O que são ventrículos? Os ventrículos eles são espaços por onde percorrerão o líquido ou líquido cefalorraquidiano, o LCR, ok? Líquido cefalorraquidiano. Esse líquido ele vai percorrer os ventrículos que formam esse sistema ventricular. E no nosso cérebro nós temos o terceiro ventrículo, que é essa estrutura aqui, ó, que está sendo demonstrada nessa vista lateral e na vista anterior. Nós temos os ventrículos laterais, certo? São esses dois aqui e que estão aqui representados por essa parte aqui, essa estrutura, certo? Nós temos os arquedutos que vão interconectar os ventrículos e nós vamos ter o quarto ventrículo que vai estar aqui mais ou menos, ó, na altura da ponte, pegando ali a parte posterior da ponte, sendo o seu assoalho, e a parte anterior do cerebelo sendo o seu justamente o seu teto, ok? E temos o canal central da medula que também faz parte desse sistema, ok? Tanto é que a punção licórica feita na medula, ela visa justamente pegar líquido, não especificamente do canal central, obviamente, mas ela pega ali, né, das meninges, do líquido que circula entre as meninges, mas na medula nós temos, passará na realidade pela medula, esse líquido pelo canal central e também ali pelas meninges, certo? Em alguns espaços intermenígeos a gente vai ter líquido cefalorraquidiano. Isso é um sistema muito bem definido. Esse líquido ele circula, né, e ele também tem algumas interconexões com o nosso sistema venoso, certo? Com o nosso sistema venoso, por onde serão feitas alguns tipos de trocas. Esse sistema ele garante o que nós conhecemos como barreira hematoencefálica, certo? Então, penetrar essa barreira hematoencefálica é um pouco complicado, então nem todos os medicamentos conseguem fazer isso. Alguns medicamentos conseguem, outros não. Os medicamentos que conseguem, eles têm um forte efeito sobre o sistema nervoso porque eles penetram esse sistema ventricular e são distribuídos para todo o sistema nervoso central, certo? Então, o quarto ventrículo especificamente vai ser essa estrutura aqui que eu falei para vocês, que eu já apontei para vocês, que nós já havíamos até citado também, né? Aqui a gente está vendo a parte justamente o que? Posterior da ponte, né? Pegando também aqui a parte posterior do bulbo, que estaria um pouco aqui mais abaixo. Então aqui seria a ponte, parte posterior da ponte, e a gente vê que a ponte ela forma basicamente o assoalho do quarto ventrículo, enquanto que o teto do quarto ventrículo vai ser basicamente formado pelo cerebelo, pela parte anterior do cerebelo. Então vejam que aqui nós temos o cerebelo, e bem aqui nós temos expresso o quarto ventrículo, sendo que o quarto ventrículo, o assoalho dele é formado, novamente eu repito, pela ponte, pela parte posterior da ponte, uma parte do bulbo, da parte posterior do bulbo também, e o teto dele vai ser formado basicamente pela parte anterior do cerebelo. E aí se continua aqui na medula o canal central, o arqueduto central da medula, e esse líquido ele também vai passar para o terceiro ventrículo e para os ventrículos laterais. Também vai percorrer aqui os espaços meníngeos. Nesses espaços meníngeos a gente vai ter algumas granulações aracnoides, que são essas granulaçõezinhas aqui, ó, que vão permitir a troca, né, do líquido. Esse líquido ele vem e ele pode sair e ganhar aqui a circulação venosa, tá? Então ele passa aqui pelos seios venosos que a gente já conhece e ganha aí a circulação venosa. A gente tem aqui o plexo coroide, nós temos dois plexos, temos aqui um plexo coroide aqui no terceiro ventrículo e temos um outro plexo aqui no quarto ventrículo, ok? Outro plexo coroide no quarto ventrículo. Então lembrem disso, uma informação anatômica muito importante. Temos um plexo coroide aqui no terceiro e um no quarto ventrículo, nesse nosso sistema nervoso central, ok? Uma visão muito legal dessa imagem aqui do néter. Aqui é só mostrando a circulação como um todo do líquido. Perceba que o líquido, o líquido é produzido em diversas partes do nosso sistema nervoso. Por exemplo, as células que formam o canal central da medula, elas produzem líquido. Então o líquido ele vai ser produzido em várias partes do nosso
sistema nervoso. E aí esse líquor, ele percorre vários locais. Ele percorre o sistema ventricular, ok? Então, ventrículos laterais aqui, terceiro ventrículo, aqui demonstrado, os arquedutos que interconectam os ventrículos, quarto ventrículo, o canal medular, o arqueduto medular aqui, e eles também percorrem os espaços meníngeos, ok? Então, aqui é espaço meníngeo. E nesses espaços meníngeos é onde a gente vai conseguir entrar com a agulha e eventualmente fazer uma punção desse líquor, ok? Eventualmente fazer uma punção desse líquor. E veja que aqui nós temos as granulações, como já foram citadas. Essas granulações é o que permitem a saída a troca deste líquor, podemos assim dizer, onde ele sai aqui e percorre os seios venosos cerebrais, que a gente ainda vai conversar na aula de vascularização do cérebro, do encéfalo, e ganham aí a nossa circulação, voltando, podemos assim dizer, para a circulação sistêmica. Perfeito? O mesencéfalo, pessoal, vai ser a nossa estrutura neuroanatômica, podemos assim concebê-la, mais superior do tronco encefálico. Perfeito? Então, o mesencéfalo, ele vai ser essa estrutura interposta aqui acima do nosso limite que nós definimos aqui como sendo a parte superior do tronco, que é a emergência do nervo troclear. Então, acima da emergência do nervo troclear, a gente já tem justamente o mesencéfalo, ok? O mesencéfalo ele vai ser basicamente formado por duas partes, o teto e o pedúnculo cerebral, e os pedúnculos cerebrais. Esse pedúnculo é isso que a gente consegue ver aqui, né? Então, a gente tem o teto e o tegmento também, na realidade, né? O tegmento que já faz parte aqui do pedúnculo. Então, isso aqui que a gente vê é o tegmento, ok? Essa partezinha que a gente vê aqui é o tegmento. E a gente também vai ter o teto, obviamente, aqui mostrado. Mas essa parte que a gente vê é o tegmento. E essas estruturas aqui, que saem lateralmente, já são os pedúnculos cerebrais. Que se nós vermos aqui, a gente já consegue ver os núcleos da base. Então, num corte axial, mais ou menos nessa altura aqui, a gente já pega núcleos da base. Então, a gente já estaria pegando também quem aqui? A gente já estaria pegando o parênquima cerebral, ok? Então, por isso que eu estou desenhando isso aí para vocês, para que vocês entendam essa história toda. Então, a gente destaca aqui nessa imagem do Machado o arqueduto cerebral e algumas coisas, como o suco lateral do mesencéfalo, a substância negra, que nós vamos tentar compreender um pouco mais, especificamente quando estivermos falando de mesencéfalo. E temos algumas coisas aqui, né, como o suco do pedúnculo cerebral, temos o nervo oculomotor, a emergência do nervo oculomotor, e enfim, essas são algumas das estruturas que compõem o mesencéfalo. Aqui é a vista posterior, novamente, em que a gente vê aqui 4 estruturas que são típicas dessa altura aqui do mesencéfalo, ok? Que são os colículos superiores e inferiores, ok? Bilateralmente. Temos também os corpos geniculados, corpo geniculado lateral, não dá para ver aqui o corpo geniculado medial, mas a gente também teria o corpo geniculado medial, e são estruturas que justamente formam aí, né, são referências para a gente identificar aqui na nossa parte posterior. Temos aqui a pineal, para quem nunca viu, né, que é a glândula pineal, então, as estrias medulares. Então, assim, estruturas que vão participar aí da via visual, né, principalmente. Então, nas aulas de fisiologia, vocês devem ter visto um pouco mais a despeito dessas conexões, ok? Então, só para mostrar para vocês aí a vista posterior do mesencéfalo. Para fechar nossa aula de hoje, essa nossa aula introdutória do tronco encefálico, a gente cita os constituintes do tronco encefálico, que são vários, pessoal, são vários, e eu preciso que vocês não se assustem nesse primeiro momento, porque a gente vai passar por cada um desses constituintes nas aulas específicas de cada uma das partes do tronco encefálico. Então eu peço que vocês não se desesperem, porque a gente vai tentar entender um pouco mais sobre isso. Então, no tronco encefálico, nós vamos ter tratos, ok? Tratos que vão estar vindo ali da medula e que vão passar também pelo tronco encefálico para ganhar o encéfalo. Nós vamos ter fascículos, vamos ter leminiscos. Lembrem aí das nossas aulas introdutórias, em que a gente diferenciou esses 3, tratos, leminisco e fascículo. Vamos ter fibras transversais, como no caso da ponte, em que a gente vai ter aquela estrutura da parte anterior, que parece o capô de um carro, né? Aquela estrutura ela não é daquela forma à toa, ela é daquela forma por conta das fibras transversais que a formam.
Vamos ter os pedúnculos cerebelares, vamos ter os núcleos dos nervos cranianos, vamos ter substância cinzenta própria do tronco encefálico, vamos ter isso aqui que é a famigerada formação reticular, com os seus núcleos dessa formação, né, os núcleos da RAF, a substância cinzenta periarquedutal, a área tegumentar ventral, o locus ceruleus, que nós citaremos na aula de tronco. Vamos ter também aqui ainda na formação reticular o núcleo parabdocêntico, o centro da deglutição, centro respiratório, centro vasomotor, centro do vômito e também algumas cavidades, como o caso do arqueduto cerebral, o caso do quarto ventrículo e o canal central do bulbo. Tá bom, pessoal? Então, basicamente era isso que nós tínhamos para falar nesta aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem, tenham entendido, né, a despeito do tronco encefálico. Naturalmente, nós vamos explorar isso com mais detalhes nas próximas aulas. Vamos falar sobre bulbo primeiro, vamos falar sobre ponte em seguida e vamos fechar com mesencéfalo e vamos seguindo aí a nossa playlist de neuronato. Ok, gente? Então, muito obrigado. Naturalmente, se você tiver gostado dessa nossa videoaula, por favor, não esqueça de deixar o seu like, também de comentar e de compartilhar essa aula com seus amigos. E, por que não, também se inscrever aí na nossa Academia HardMed, no nosso canal, ok? Então, valeu, gente, muito obrigado e até um próximo encontro.